Boa tarde, pessoal. A gente vai continuar com o conteúdo sobre pontuações. E na aula passada a gente analisou alguns textos de vocês, né? Eu fiz a correção e a gente pôde perceber a importância de alguns pontos, né? Para entendimento do texto. E hoje a gente vai ver no conteúdo do livro a explicação dessas pontuações, tá bom? A gente já viu na prática como é que acontece o uso dessas pontuações, seja o ponto, a vírgula. E aí a gente vai ver de fato, teoricamente, como é que o livro aborda esse conteúdo, ok? E aí eu trouxe essa frase aqui de início para vocês darem uma olhadinha. A gente analisar ela, a importância da vírgula. Na frase tem ali, assim: vou ali comer gente. Como é uma frase direta que não tem vírgula, aí dá a entender que ele vai merendar, almoçar, jantar, seja lá qual é a refeição do dia. Seu prato principal vai ser pessoas, né? O que na verdade quem come pessoas são chamados de canibais. Porque aí faltou uma vírgula, ó. Vou ali comer gente. E por causa de uma vírgula você vira canibal. Quando o sujeito tá lá no fim da frase, a gente tem que colocar uma vírgula depois do verbo. Neste caso ali, vou ali comer, vírgula, gente. É a mesma coisa de dizer assim, ó, gente, vou ali comer, certo? Então, quando o sujeito vai lá, quem é o sujeito? É a pessoa de quem a frase tá falando. Neste caso, é como se o gente, a palavra gente, estivesse lá no começo da frase. Aí ficaria gente, vírgula, vou ali comer. Como ele colocou o sujeito lá por fim, dá a entender, sem a vírgula, que ele vai comer gente. Então, a frase correta deveria ficar assim, ó. Vou ali comer, vírgula, gente. Que é o mesmo significado de o quê? Gente, vou ali comer. Se eu não coloco essa vírgula, ele fica dessa forma. Vou ali comer gente. Ou seja, estou indo comer pessoas. Então, aí, para dar continuidade, vocês vão abrir o livro de vocês de português na página 44. Aí, vocês pausem o vídeo, né, para poder estar acompanhando. Aí, tem assim: gramática, sinais de pontuação. Quando falamos, damos a entonação que desejamos e fazemos as pausas que julgamos adequadas para que as pessoas possam compreender o que pretendemos transmitir. Ou seja, a pontuação ela está extremamente ligada ao sentido daquilo que a gente quer falar. Inclusive, essa pontuação ela se apresenta muito com a entonação. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma pergunta, a pessoa sabe pelo jeito que a gente pergunta. Por exemplo, onde é que você mora? Ou então, quantos anos você tem? A gente tem essa entonação, né? Dá uma diferença na voz para a gente perceber. E aí, muitas vezes no texto, não tem como mostrar essa entonação, a forma de como a gente fala, né? Então, é essencial os pontos esses pontos, seja de interrogação, exclamação, ponto final e vírgula, para que as pessoas possam compreender o nosso texto. Por isso que eles são tão importantes, os pontos, né? Porque é para compreensão do texto. Continuando aqui. No entanto, quando escrevemos, não fazemos uso desses recursos. Portanto, utilizamos-nos dos sinais de pontuação, que são usados para organizar as ideias que estão sendo expressas e também para dar entonação adequada às frases, né? Conheça os sinais de pontuação. Então, foi aquilo que eu disse, né? Quando a gente fala, dá para perceber o que é que a gente está querendo dizer. Mas, às vezes, no texto escrito, não tem como a pessoa saber. E aí, a pontuação, os sinais de pontuação, ele ajuda para fazer com que o texto seja coerente e que as pessoas possam entender. E aí, os pontos são: ponto final, indica o final de uma frase, de uma ideia. Por exemplo, morango é a sua fruta favorita. Ou seja, é uma frase afirmativa, ou seja, ela é negativa. Quando finalizada, você coloca o ponto. E veja o que ele disse, ó. É a finalização de uma ideia.
uma coisa que vocês erraram muito no texto de vocês foi essa questão. Vocês não sabiam em que momento colocar o ponto ou a vírgula. Então, a dica é essa. Sempre que você está falando de temas diferentes, você tem que pontuar. Por exemplo, na biografia, você se apresentava, né? Meu nome é Luana, eu tenho 20 anos e eu moro na rua Manuel Cunha, ponto. Meu animal preferido é o cachorro, pronto. Se vocês forem... Vejam aí que são duas ideias diferentes. Então, no momento eu estou me apresentando e no momento eu estou falando o que eu gosto. Então, é necessário um ponto aí. A vírgula indica uma pequena pausa na leitura. É usada... Aí aqui está dizendo, nesse quadrinho verde, quais são os sentidos da vírgula. Para separar o nome de um local e data, ó, exemplo, Florença, vírgula, 25 de outubro de 2015. Ele está separando o nome da cidade, né, com a data. Em endereços, Rua Neto Campelo Júnior, vírgula, 37. Né, toda vida o número vai vir, o número da casa vai vir depois da vírgula. Para separar palavras repetidas, exemplo, relutou muito, muito, muito em aceitar sua oferta. O uso aí da repetição muito, muito, muito era necessário vírgula, né? Em sequências ou para separar nomes, exemplo, fui à feira e comprei maçãs, laranjas, pêssegos e um pouco de jabuticaba. A vírgula aí, no caso, é utilizado para separar listas ou feiras, quando você quer listar uma determinada coisa. Aqui, no caso, ela listou as frutas, né? A vírgula, ela vai parar na antepenúltima palavra. Por quê? Quando falta só uma palavra da lista, por exemplo, aqui, pêssegos e um pouco de jabuticaba. Quando falta só entre pêssego e jabuticaba, ela utiliza a conjunção i, né? Não é necessário mais a vírgula, porque você já vai dizer qual é o último item da sua lista. Então, antes do último item, você não coloca vírgula, você coloca a conjunção i, tá bom? Cristina, Elisa, Mônica e Solange saíram para almoçar. Percebam, quando falta o último nome e Solange, a gente usa a conjunção i, tá certo? No último tópico, em separação de explicações. Exemplo, Joaquim, o vizinho do andar de cima, viajou e só volta no próximo mês. Vejam, se eu tirar essa frase, depois de Joaquim, se eu tirar o vizinho do andar de cima, a frase não vai ficar incompleta. Ó. Se eu disser só assim, Joaquim viajou e só volta no próximo mês. Tá dando para entender quando eu digo isso? Ó, Joaquim viajou e só volta no próximo mês. Então, se dá... a frase, o vizinho do andar de cima, é uma frase complementar. Como assim? É uma frase explicativa, né? Ele tá aí só juntando o sentido de que Joaquim, né, viajou. Tá só dizendo que o local onde ele mora. Então, como eu disse, no ponto, a gente separa ideias. A vírgula é quando você tá com uma ideia e você quer falar mais sobre essa ideia. Aí, para você não ficar colocando ponto, você coloca vírgula. Como assim? Por exemplo, lembram lá que eu disse que meu animal favorito é cachorro? Aí eu dizia, né? Meu nome é Luana, moro na rua Manuel Cunha, ponto. Meu animal favorito é cachorro, vírgula, ele gosta muito de mastigar as minhas coisas. E também correr durante a noite. Então, essas três informações são a respeito do mesmo assunto. Por isso que eu utilizo vírgula, né? Ó, quando eu digo que eu gosto de cachorro, vírgula, ele gosta muito de comer minhas coisas e gosta de correr durante a noite. Então, como eu tô falando sobre o mesmo assunto, eu vou separar isso aí por vírgula, tá certo? O ponto e vírgula, no outro tópico aí, ponto e vírgula equivale a uma pessoa maior, a uma pausa maior que a vírgula. Agora é uma questão de tempo. Ponto e vírgula, nossa vitória está garantida. Quando você quer separar basicamente pensamentos, tá bom? Virem aí a página. E aí na página 45 a gente tem ponto de exclamação.
indica admiração, surpresa e desejo. Que blusa linda, né? Quando você quer expressar sentimentos, sejam eles bons ou ruins, ou de medo, ou coisas boas, você utiliza o de exclamação. O outro ponto é o ponto de interrogação, né? Indica uma pergunta. Exemplo, você aceita mais um pedaço de bolo? A gente já sabe, né? Porque ele é utilizado para pergunta. E vocês têm que ficar atentos em utilizar nos textos de vocês. Tem que ficar atento. Sempre que você estiver fazendo uma pergunta, você precisa colocar o de interrogação, tá bom? Eu percebi que vocês fazem perguntas no decorrer do texto e não colocam. Então, tem que ficar atento, tá bom? 2 pontos, usado para indicar que alguém vai falar. Exemplo, então, repetidamente ele falou, saia já daqui. Lembram que sempre em textos, o narrador, que é a pessoa que conta a história, ele, quando vai dizer que uma personagem vai falar, a fala dele sempre termina com 2 pontos do narrador. Aí o narrador bota lá 2 pontos e seguindo, para a gente identificar que logo após está vindo a fala de uma personagem, tá bom? Os 2 pontos servem também para enumeração, como assim? Coloquei vários objetos na caixa. Brincos, pulseiras e anéis. Ou seja, ele está listando também objetos que ele colocou dentro da caixa, né? Por isso que ele utiliza 2 pontos. Uma explicação, exemplo, este colar é o meu preferido. Delicado, bonito e dourado. Ou seja, ela utiliza aí para caracterizar o colar dela, só que ela não diz uma característica, ela diz mais de uma, e é por isso que foi necessário os 2 pontos aí. Mais embaixo da imagem, a gente tem parênteses, usado para separar uma palavra ou um grupo de palavras na frase, a fim de chamar a atenção ou dar uma explicação. Lembre-se sempre que essa explicação que ele fala é quando você quer explicar coisas extras daquilo que você está falando. Ó, veja bem, Celina, digamos que eu não leia isso que está no parênteses, eu digo só assim, ó, Celina ainda trabalha no mesmo hospital. Deu para entender? Deu, né? Então, o que está dentro do parênteses são informações extras, elas não modificam a frase na sua forma total, né? Ele quer acrescentar informações. Aí, a gente tem aqui dentro do parênteses, a enfermeira que ajudou a minha avó, ou seja, Celina ainda trabalha no mesmo hospital. Aí, ela quer dizer que a Celina é uma enfermeira e que ajudou a avó dela, ou seja, são informações extras, né? As reticências. Usado para indicar a interrupção de uma fala ou de um pensamento, geralmente por causa de dúvida ou indecisão. Exemplo, considerei ir ao cinema no final de semana, mas... Ou seja, ele ia dizer lá uma justificativa, né? O porquê de que ele não foi ou não queria, mas ele decidiu não explicar. Então, você usa as reticências para dizer assim, ó, ainda tem mais coisa aqui para me falar, mas eu não tô a fim de falar agora não, tá bom? E aí, no travessão... Ele é usado antes da fala de alguém. Exemplo, a professora explicando pacientemente disse. Se ninguém acenar, não poderei saber quem quer falar. Ou seja, o travessão ele é utilizado para indicar que é a fala de alguma personagem ou de alguma pessoa, né? Lembre-se sempre dos textos que a gente estudou. Que o travessão é utilizado para demarcar a fala das pessoas. Para separar a fala do personagem da fala do narrador. Exemplo, eu estou ansiosa para que este dia chegue logo, disse Antônia. Quando ele diz assim, eu estou ansiosa para que esse dia chegue logo, é a personagem que está falando. E essa frase aqui, ó, disse Antônia, quem falou foi o narrador. Então, o travessão aí está sendo utilizado para separar a voz, né, a fala da personagem e a fala do narrador. Porque se não tiver esse travessão, a gente não vai identificar quem é que está falando no texto. E se a gente não consegue identificar, a gente não vai entender o sentido do texto. Aspas, usadas para destacar palavras ou frases no texto, né? Exemplo, você quer dizer responder, não é? No caso aqui, a menina estava corrigindo alguém, né? Citar uma frase de alguém. Exemplo... Fernando Pessoa diz, Fernando Pessoa é um escritor. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. A aspas, ela também separa a sua fala de outras pessoas,
Mas ela é utilizada no corpo do texto e não necessariamente pode ser uma fala de uma pessoa, pode ser um pensamento, ou um texto que ela escreveu, ou um nome de um filme, como eu corrigi lá no texto de vocês, né? Então a aspa ela é utilizada para isso, para identificar quando aquela frase ou aquela palavra não é sua, é de outra pessoa, tá bom? Por isso que ele diz, Fernando Pessoa disse, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Indicar o que alguém pensa ou fala. Ao desperdício, a mãe invariavelmente diz: cuide-se bem, pois o mundo é perigoso, né? No entanto, existe, acho que não tem aqui no livro, mas outra forma de utilizar aspas é quando a gente está sendo irônico, né? E quer utilizar uma palavra com um sentido duplo ou com outro sentido, a gente coloca aspas nela. Ou quando você usa uma palavra de termo coloquial lá no texto, e aí você coloca aspas lá para dizer assim, olha, não é no sentido literal que eu estou querendo utilizar essa palavra. Sorry. Então, ela também tem esse mesmo uso, né? A aspa ela é utilizada para quando você quer ser irônica, por exemplo. Ela é um pouco. Digamos que ela. Quando você utiliza uma frase assim. Digamos que ela não é muito bonita. Se você colocar entre aspas, você tá dizendo assim, ela realmente é muito feia. Mas não façam isso, todo mundo tem sua beleza natural, todo mundo é lindo e não é pra chamar ninguém de feio, tá bom, gente? Sim, mas enfim, foi só pra exemplificar. Então é isso, né? Já não. Eu vou passar a atividade de casa e a explicação é essa. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? I love you e bons estudos!